Imagine prender a respiração. Não por 1 minuto, mas por 30 anos. Debaixo d'água, o tempo funciona de um jeito diferente. O metal enferruja, a lama cobre os vidros. E os segredos apenas esperam. Esperam pacientemente que alguém tenha coragem de descer até lá. Em 1993, Angela Freeman, uma jovem mãe grávida, entrou no seu carro branco e desapareceu. Sem bilhete de despedida, sem movimentação bancária, sem rastro. A polícia disse que ela provavelmente fugiu da responsabilidade. Os vizinhos sussurravam que o namorado a matou e enterrou o corpo na floresta. Todos tinham uma teoria. Todos achavam que sabiam o que tinha acontecido naquela noite escura no Alabama. Mas todos estavam errados. A verdade não estava em uma cova rasa na mata, nem em uma nova identidade no México. A verdade estava muito mais perto, a menos de 10 quilômetros da cama onde seus filhos dormiam, escondida sob 3 metros de água turva e impenetrável, onde a luz do sol não chega. E onde ninguém, absolutamente ninguém, jamais pensou em olhar até agora. Até que uma mancha estranha, quase imperceptível, apareceu na tela de um sonar de alta tecnologia. E o que mergulhadores amadores tocaram na escuridão daquele rio não foi apenas metal retorcido. Foi o fim de uma agonia de décadas. E o começo de um pesadelo forense, que nos obriga a perguntar: quantas outras pessoas estão desaparecidas agora mesmo, quando na verdade elas estão apenas submersas? Para entender o horror do final, precisamos voltar ao início. Angela Freeman não era uma fugitiva em potencial. Aos 25 anos, ela vivia o caos doce e exaustivo, que qualquer mãe conhece bem. 3 filhos pequenos correndo pela casa e um 4º bebê a caminho, crescendo em seu ventre. Quem a conhecia usava palavras como devota, protetora. Não é o perfil de alguém que sai para comprar cigarros e nunca mais volta. Não é o perfil de alguém que abandona a própria prole para começar do zero em outro estado. Mas naquela noite de setembro de 1993, a lógica quebrou. Houve uma discussão, cenas comuns de um relacionamento desgastado, Angela talvez buscando apenas alguns minutos de silêncio. Pegou as chaves do seu Oldsmobile branco. Ela disse que ia dar uma volta para esfriar a cabeça. Uma decisão impulsiva? Talvez. Mas uma decisão fatal. Ela entrou no carro. O motor ligou. Os faróis cortaram a escuridão da estrada de terra. E essa foi a última vez que qualquer ser humano vivo viu Angela Freeman. Na manhã seguinte, o silêncio na casa não era de paz. Era o silêncio do pânico. O carro não estava na garagem. A cama estava vazia. E as crianças começaram a fazer a pergunta que ninguém sabia responder. Onde está a mamãe? Aqui começa o verdadeiro mistério. Como você esconde um Oldsmobile em 1980? Não estamos falando de um celular ou de uma carteira. Estamos falando de quase 2 toneladas de aço, vidro e borracha. Um objeto desse tamanho não simplesmente evapora. A polícia local iniciou as buscas com a premissa padrão: mulher jovem, grávida, sob estresse. Briga com um namorado. Ela deve ter ido para casa de uma amiga. Ou pior, ela quis sumir. Essa visão de túnel custou tempo precioso. Enquanto as horas viravam dias e os dias viravam semanas, a narrativa mudou. O foco se voltou para o namorado. É estatístico, certo? Na maioria dos casos, é o parceiro. Ele foi interrogado. Sua vida foi revirada, mas não havia provas, não havia arma, não havia sangue. E o mais importante, não havia carro. Se ele a matou, ele teria que ter se livrado do veículo também. E fazer 2 corpos sumirem menos o dela e o do carro, sem deixar um único rastro físico. Em uma cidade pequena, isso requeriria uma genialidade criminosa que ele simplesmente não parecia ter. As buscas terrestres vasculharam as matas. Helicópteros voaram sobre as estradas. Cartazes com o rosto sorridente de Angela foram colados em postes. Eles olharam para cima. Eles olharam para os lados, mas cometeram o erro fatal de tantas investigações dos anos 90. Eles subestimaram a água. Angela não foi a única. E é aqui que essa história deixa de ser sobre um caso isolado. Existe um padrão perturbador nos Estados Unidos que poucos conhecem. Chama-se fenômeno dos veículos submersos. Neste exato momento, estima-se que existam centenas de Angelas espalhadas por rios, lagos e canais. Pessoas que foram declaradas fugitivas. Pessoas cujas famílias acreditam que foram assassinadas, mas que na verdade nunca saíram de um raio de 5 quilômetros de suas casas. A água é o esconderijo perfeito. Ela é opaca, ela é intimidante e ela muda constantemente. Uma rampa de barcos pública pode esconder um carro. Tudo o que precisa acontecer é o carro afundar rápido o suficiente para que as bolhas parem antes que alguém olhe. Depois disso, o lodo cobre o teto.
A correnteza traz detritos, e em questão de dias, o veículo se torna parte do fundo, invisível para barcos, invisível para helicópteros e invisível para a polícia, a menos que eles saibam onde mergulhar. Por 30 anos, pescadores lançaram seus anzóis sobre a cabeça de Angela Freeman. Crianças brincaram naquelas margens. A vida continuou na superfície, completamente alheia ao túmulo de metal logo abaixo. 3 décadas se passaram. Os filhos de Angela cresceram sem mãe. O caso esfriou até congelar. A polícia já tinha outras prioridades. Para o sistema, Angela era um arquivo morto em uma caixa empoeirada. Mas a tecnologia não parou em 1993. Entra em cena o Chaos Divers, um grupo de voluntários que faz o que a polícia muitas vezes não tem recursos para fazer. Eles não usam distintivos, eles usam sonares de varredura lateral. Essa tecnologia permite ver através da água turva. Onde detetives viram um beco sem saída, eles viram uma oportunidade lógica. Eles reanalisaram o mapa daquela noite. Se Angela saiu dirigindo nervosa, na chuva, na escuridão, onde a estrada terminava abruptamente, onde uma curva errada seria fatal. Eles circularam uma área específica, uma rampa de barcos antiga no rio Cusa, um lugar quieto, esquecido, perfeito para um acidente silencioso. Eles colocaram seu pequeno barco na água, ligaram o sonar e começaram a varrer o fundo. Minutos se transformaram em horas de imagens granuladas, até que um pixel diferente apareceu na tela, uma linha reta. A natureza não faz linhas retas perfeitas. Ali, no meio do caos orgânico do rio, havia algo retangular. Algo artificial. O coração dispara. Na tela do sonar, a imagem é fantasmagórica. Uma sombra amarela contra um fundo preto, mas a forma é inconfundível para quem sabe o que procurar. Parece um teto. Parece um capô. Está de cabeça para baixo, meio enterrado na lama, como um animal hibernando. Poderia ser um carro roubado, sim. É comum. Poderia ser apenas lixo industrial? Também. Mas a localização batia. A profundidade batia, e a intuição gritava que aquilo não era lixo. O líder da equipe diz: temos um alvo. Não havia celebração, apenas um peso imenso no ar. Se aquele fosse o carro de Angela, eles não estavam prestes a recuperar um veículo. Eles estavam prestes a perturbar um local de descanso final. A transição da tela digital para a realidade física estava prestes a acontecer. E a água lá embaixo não perdoa. Mergulhar nessas condições não é como nos filmes, não há luz azul cristalina. Não há visibilidade. É mergulhar em café com leite gelado. Você não vê sua própria mão na frente do rosto. Você apenas sente o mergulhador desce tateando na escuridão absoluta. A correnteza do rio tenta arrastá-lo. Ganchos de pesca velhos, galhos de árvores e detritos são armadilhas mortais. Mas o verdadeiro horror é o que a água faz com o tempo. 30 anos submerso cria uma cápsula do tempo tóxica. O interior do carro se torna um ecossistema fechado. A água preserva o metal, mas dissolve o tecido. Quando o mergulhador estende a mão e toca algo sólido no fundo, a sensação do metal liso é elétrica. Ele tateia as rodas, tateia o teto amassado pelo impacto da queda, ele limpa a placa com os dedos enluvados. Ele precisa confirmar, ele precisa ter certeza antes de dar esperança a uma família que já sofreu demais. Ele sobe à superfície, ofegante. Eu achei um carro, ele diz. É um modelo antigo. O guincho é acionado. Cabos de aço esticam sob a tensão. A água barrenta começa a borbulhar lentamente. A carcaça emerge, é enferrujada, está coberta de lama, mas ainda é possível ver a cor branca original descascando. É um Oldsmobile. A polícia isola a área. A multidão se reúne, silenciosa. Quando o carro pousa na terra firme, a realidade bate com a força de um soco. As janelas estão quebradas, as portas estão trancadas, a polícia abre a porta emperrada. Dentro, o tempo parou em 1993. Restos de roupas, objetos pessoais e ossos. O policial verifica o número do chassi, o VIN. Ele consulta o rádio e a confirmação vem. Este é o veículo de Angela Freeman. Ela não fugiu. Ela não abandonou seus filhos. Ela esteve aqui há apenas alguns minutos de casa, sozinha, no escuro, por 30 anos. Mas a descoberta traz novas perguntas. Foi crime ou acidente? A análise forense sugere uma história triste. A rampa de barcos é traiçoeira à noite. Sem iluminação, sem barreiras. Se Angela estava dirigindo rápido, nervosa, com a visão embaçada por lágrimas, ela pode ter confundido a rampa com a continuação da estrada. O carro teria entrado na água em velocidade. O sistema elétrico entra em curto. As janelas param de funcionar. A pressão da água impede que as portas se abram. É uma armadilha mortal em questão de segundos. A posição da alavanca de câmbio indica que ela tentava se mover. Não há sinais óbvios de bala ou trauma no chassi. Tudo aponta para uma tragédia solitária. Um erro de cálculo
E em uma noite ruim, o monstro dessa história não foi um assassino serial. O monstro foi uma estrada escura e uma rampa esquecida. A família de Angela recebeu a notícia com dor e alívio. Alívio porque a dúvida torturante acabou. Eles sabem que ela não os deixou. Ela os amava. Ela morreu tentando voltar para casa. Graças à persistência de estranhos, Angela saiu do rio. Ela teve um enterro digno ao lado de seus ancestrais. Mas este caso deixa uma lição inquietante. Quantas vezes passamos por um lago tranquilo sem imaginar o que jaz no fundo? Nossas vidas deixam rastros, mas apagar tudo isso requer apenas uma curva errada. Angela Freeman não é a única. Ela foi encontrada. Mas quantos outros ainda estão lá? A estrada é perigosa, mas o silêncio da água, esse é eterno. Se você tem uma teoria ou conhece um mistério local, deixe nos comentários. Inscreva-se no Curiosidade Proibida, porque a verdade às vezes precisa ser pescada. Até a próxima investigação.